O tema de hoje é sobre a destruição dos templos, de acordo com a Bíblia. Vou fazer aqui uma pequena introdução. Quando a gente viaja, principalmente Europa, um dos pontos mais visitados são as igrejas. E a gente vê ali aqueles edifícios magníficos, majestosos de pé. Muitos reconstruídos e restaurados pós-guerra, mas estão lá. Quando a gente olha, por exemplo, para Jerusalém, tanto que os judeus almejam a construção de um templo, eles não têm templo nenhum. E muitos falam que vai ter a construção de um terceiro templo, até para combinar nas profecias, de Daniel, de acordo com a escatologia, com o sinal do fim dos tempos, como Jesus fala em Mateus, em 2 Tessalonicenses, em Apocalipse também é mencionado ali para poder acontecer no tempo da tribulação, possivelmente será no tempo da tribulação. Mas quando a gente olha para Ezequiel 40, que fala naquelas dimensões, nunca se cumpriu exatamente aquela visão de Ezequiel. Foi a última visão de Ezequiel, no capítulo 40. Mas por que não se cumpre às vezes tudo na integralidade? Primeiramente, porque as promessas de Deus jamais elas voltam atrás, mas a bênção é impedida por causa da desobediência. E ali também, além do sentido literal, é comparado em parte com a cidade santa, na Nova Jerusalém, que não haverá um templo, Em vez de um templo, é uma cidade. Mas não se cumpriu, porque depois que eles voltaram do exílio, que o templo de Salomão foi destruído, o templo de Zorobabel não chegou aos pés daquilo que o profeta Ezequiel fala ali. Começando pelo templo que era móvel, o tabernáculo, ali Deus pediu que fizesse o modelo do que tinha no céu. E foi feito durante 40 anos, ali Deus se manifestava através da tenda do encontro, Tinha o santo dos santos, lugar santíssimo, e por onde Moisés andou, 40 anos, desmontava e montava aquele tabernáculo. Depois de Moisés, ficou Josué o sucessor, e no primeiro capítulo de Josué faz menção ao templo em Siló. Quer dizer, o tabernáculo foi montado em Siló, assim que eles se estabeleceram na terra prometida após os 40 anos no deserto. Mas, tarde, Deus rejeita esse lugar por causa também da desobediência. E aí vem a era dos reis, assim que eles saíram do cativeiro na Babilônia, o rei Ciro, que assumiu o domínio da Babilônia depois de Nabucodonosor, emitiu um decreto, foi favorável ao povo judeu e disse para eles reconstruir seu templo, mas jamais o templo de Zorobabel se comparou com o templo anterior e muito menos com o templo mencionado na visão de Ezequiel. Josué já estava em Siló quando Deus determinou que ali fosse construído o templo, o lugar da presença de Deus, porque antes de Cristo era assim, Deus escolheu o lugar para se apresentar ao seu povo. Depois de Jesus, não, Jesus habita nos corações. E Siló serve de padrão para o julgamento para a casa o templo de Salomão. Deus disse assim: portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhes fiz, por causa da impiedade de Israel, o meu povo. E Deus retirou sua presença, assim também como Deus tinha dito para Salomão, Se ele obedecesse, ele ia ouvir todas as orações que fizesse naquele lugar, mas se ele desobedecesse, ele desarraigaria o nome dele dali, e assim se cumpriu a palavra de Deus, e assim não ficou pedra sobre pedra, ainda hoje Jerusalém. As pedras do primeiro templo estão lá, caída, e o povo vendo a história, a profecia se cumprindo. No tempo do rei Ciro, ele disse para reconstruir exatamente. A profecia de Jeremias dizia que com 70 anos acabaria o cativeiro da Babilônia, e logo em seguida, quando assumiu Ciro, rei persa, ele lançou um decreto para que o povo voltasse para sua terra e construísse. E foi construído o templo de Zorobabel. Mas o templo de Zorobabel ficou 5 séculos ali, mas estava tão destruído, tão acabado. De acordo com a pesquisa que eu vi, Jerusalém foi destruída 12 vezes, sitiada 20 e outras 50 capturada. Então esse templo só começou a ser restaurado no tempo do rei Herodes. Aí Jesus já está na terra quando aquele templo ainda existia. Mas certa vez Jesus profetizou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubados. E aí o templo não existe mais. E hoje o povo almeja pela construção de um templo. E quando a gente vai para as cartas do apóstolo João, as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, a gente também. Essas igrejas não existem mais. E ali também prefigura as igrejas
dos nossos dias. E para cada uma, Jesus tem um elogio e tem uma advertência. Se não houver arrependimento, não adianta, não vai haver conversão, porque sem arrependimento não tem conversão, sem conversão não tem santidade, sem santidade ninguém verá a Deus. A desobediência gera consequência, para finalizar. Só desobediência. Eles quiseram imitar as nações pagãs, adorar outros deuses, praticavam imoralidade sexual, praticavam adoração a outros deuses, prestavam culto e desobedeceram a lei de Deus, e por isso tudo isso aconteceu. Desobediência gera morte.